Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho na Rede. Hoje, aqui nesse dia 8/8/23. Olha que maravilha, mês de agosto. Já nós estamos na segunda semana do mês de agosto aqui que nós estudamos aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, com alegria, com gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana nesse mundo. Pensa bem. Quantas pessoas não gostariam muito de estar numa condição que a gente tem, mesmo que aparentemente ela não seja tão favorável assim como a gente gostaria, né? Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas nesse momento hospitalizadas ou com situação emocional complicada? Eu acho que todo mundo tem aí, né, as suas problemáticas aí, mas guardadas as devidas proporções, percebo que a grande maioria de nós, especialmente aqueles que estão aqui, tem obtido da permissão divina valiosas oportunidades de estar caminhando sobre esse mundo com mais leveza, com mais facilidades. Sem dúvida nenhuma, se você for buscar mesmo conhecimento, você vai descobrir que está cheio de gente com dificuldades inimagináveis por nós. Então, nesse clima de não para que a gente fique assustado, nossa, então o Sander já chegou dando um susto em mim aí, que o bicho está pegando aí fora. Não, não é que o bicho está pegando, sempre pegou, sempre. É que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não tem muita notícia. Eu, como muita gente fala aqui comigo, com a Estela, pedindo auxílio, pedindo orientação, pedindo prece, pedindo assim, uma conversa, né, fraterna. Então a gente tem uma ideia um pouco mais aprimorada, sabe? Do que tem no mundo por aí. Então você pode acreditar. Se você tem uma casa para você morar, se você está me ouvindo, se você está me vendo, se você tem aí uma possibilidade de ter um aparelho que te comunique aí, que você tem acesso à internet, você está numa situação bastante confortável. Você tem um trabalho ainda? Meu Deus, você está feito. Você tem família também? Tem gente que mora com você e que gosta de você? Nossa, você é um privilegiado, pode acreditar nisso. Sem nenhum tipo de demagogia. É a mais pura verdade. E hoje aqui, vou estar eu e vocês. A Estela está com as suas incumbências aqui, suas tarefas com os pais, né, que estão com necessidades especiais de cuidado. Então, ela pediu desculpa para vocês aí, desejando que na próxima semana ela tenha menos incumbências e possa estar aqui conosco. Mas enquanto os pais dela estiverem aí doentes e aí necessitados, aí acamados, então ela está fazendo às vezes aí de uma enfermeira, literalmente. Aí junta aí a parte de Estelinha enfermeira, Estelinha filha e agora uma Estelinha que virou mãe dos seus pais. Então, ontem eu brinquei com ela, como é que é uma vida de uma mãe de 4, né? Que não basta a Lívia e a Lara, tem agora também a Dona Isabel e o seu Laércio que estão precisando dela aqui, então ela pediu perdão a vocês pela ausência, mas desejando aí que ela possa ter a oportunidade de estar conosco aqui nas próximas semanas aí. Então hoje seguimos nós, né? Eu, vocês e a nossa espiritualidade amiga que é tão generosa conosco, né? Tão rica, é tão maravilhosa, é tão presente, é tão... Ah, mas eu não estou percebendo essa presença. Alguns podem estar pensando, né? Pois é. Só de você ter se levantado, de você ter obtido aí o seu discernimento adequado, está conseguindo assimilar as palavras, está conseguindo falar com alguém. Olha, você está numa situação muito boa. Então agradeça por essas pequenices, porque se um dia qualquer uma delas não tiver mais presente, vai te fazer uma falta que você não faz ideia. Só para vocês terem uma ideia das dificuldades que a gente passa na vida, que a gente nem imagina, o seu Laércio, que é o pai da Estela, o nome dele verdadeiro é Mutsu, né? Porque ele é descendente de japonês. Ele está com uma problemática dos rins, né? Fazendo hemodiálise e tudo mais. E recentemente nem a hemodiálise está dando conta de filtrar os líquidos do corpo dele. Então, semana passada, para vocês terem ideia, ele ficou com o organismo bastante inchado. E aí ele teve uma dieta agora restritiva de líquido. Vocês imaginam um negócio desse? Então ele está assim, não pode beber água. Dá para acreditar num negócio desse? Então ele só pode comer frutas e tal, e tomar muito, assim, quase 100 ml de água por dia, vamos dizer assim. Então ele chupa gelo,
Tá tomando um golinho d'água de vez em quando, porque tá dando muita retenção de líquido nele e tava ficando muito inchado. E isso trouxe uns problemas para ele, até respiratórios. Você vê como é que a coisa é muito louca? Então você imaginou? Você pode agora sair aí de onde você tá, tomar ali um golão d'água, ou tomar um copão d'água, que nem esse meu aqui, por exemplo. Você pode beber um copo desse aqui? Você é um privilegiado, pode acreditar. Porque tem gente que gostaria muito de poder beber um copo desse e não tá podendo. Isso está acontecendo aqui dentro de casa, dentro da nossa casa aqui. Então, agradeça pelas pequenas coisas. Agradeça por você enxergar, por você ter dois olhos, por você ouvir, por você falar. E se você não enxerga, agradeça porque você ouve. Agradeça porque você tem mobilidade, você pode se alimentar sozinho. Você pega um garfo aí, consegue pegar um garfo? Comer sozinho? Você é um privilegiado também. Dona Isabel já não está conseguindo fazer isso mais com tanta facilidade assim. Enfim, meus amigos, sem aparente choramingo, não é esse o foco de jeito nenhum. Só para a gente observar que existem dificuldades que nós não fazemos ideia. Então, fica essa dica aí. Pra gente reclamar menos, pra gente agradecer mais, sabe? E a vida vai fluir bem. Bom, eu vou então dar um alôzinho para todo mundo aqui. Depois a gente faz a oração e começamos aqui o nosso estudo de hoje. Hoje, nossa semana de número 134, vamos falar da porta estreita. Que porta? Que danada de porta é essa, será, hein? Estão vendendo, o Senner está vendendo material de construção agora, vendendo porta larga, porta estreita. Que trem é esse, como dizem os mineiros? Qual que é esse trem aí? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos começar aqui dando um alôzinho. Eu estou vendo que nós estamos bastante gente aqui hoje, quase 100 aparelhos ligados. E já tem aqui mais de 100 comentários. Obviamente que eu não vou conseguir ler todos, mas eu vou dar um alôzinho aqui ligeirinho para todo mundo. Esse notebook me deu um sufoco aqui hoje, onde eu liguei ele ontem à noite. Eu vou deixar ligado já, né? Desde ontem à noite. Cheguei aqui agora de manhã, liguei a tela do bichinho, não queria reconhecer a webcam, o microfone. Aí falou que tinha que reiniciar. Beleza, vamos reiniciar. Reiniciei ele, quem disse que ele ligava? Ficou rodando lá o Windows, o Windows e o Windows e o Windows. Ficou uns 15 minutos para ele abrir a tela. Meu Deus, fez de nossa. Por isso que eu abri até meio em cima da hora aqui. Não foi culpa minha, culpa desse note aqui, viu, gente? Meu Deus. A tecnologia, a gente é meio escravo da tecnologia, né? A gente fica meio sofrendo aqui com as lerdezas tecnológicas. Mas deu certo. Vamos então para o nosso momento da oração, para dar um início aqui, gente, senão o nosso tempo passa e a gente não podemos procrastinar aqui. Nós temos que seguir adiante. Vamos lá? Lembrando, se você puder colocar o seu copinho com água, coloque aí, que no final você recebe a bênção da fluidificação desse líquido precioso para equilibrar a sua saúde física e espiritual aí. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, diante de tantas bênçãos em nossas vidas, nós queremos hoje somente te agradecer por tudo que nós pontuamos já aqui na nossa mente, de bênçãos, de facilidades, de confortos que nós temos. E sem dúvida nenhuma, mestre, somos possuidores de muito mais do supérfluo e muito pouco necessitados do necessário. Sem dúvida, diante da vastidão da humanidade, nós estamos numa situação absolutamente privilegiada, da qual nós te agradecemos imensamente por nos confiar esses recursos e nós prometemos fazer bom uso deles, utilizando a nossa inteligência para acalentar, para socorrer, para amparar e eliminar de vez, mestre, as ironias, os desrespeitos que às vezes a gente insiste em querer praticar, que nós tenhamos a grandeza de reconhecer que o caminho que deve ser seguido, que vai nos trazer harmonia, é somente o caminho da paz, da união, da concórdia. Ou pelo menos, se não der para concordar, que pelo menos nós possamos ser mais respeitosos, mais amorosos, mais ponderados e mais reflexivos naquilo que nós expomos e divulgamos. Que as nossas palavras, tanto escritas quanto faladas, possam
representar bastante, mestre, a tua presença em nós. Porque estar contigo não é somente de boca. Não podemos nos dizer cristãos por apenas frequentarmos um templo religioso. Nós precisamos experimentar na prática, com o nosso tom de voz, selecionando as palavras, observando que as pessoas que têm dificuldades não fazem isso porque querem, fazem porque ainda não conseguem melhorar e serem melhores, serem mais habilitadas. Que nós tenhamos compreensão e respeito com todos. Com isso, nós damos início aqui, mestre, a esse estudo que o Senhor nos permite realizar aqui toda semana, agradecendo muito a oportunidade de que essa rede, no caso aqui a nossa rede Amigo Espírita, nos dê esse suporte. Abençoando cada pessoa aqui presente, aquelas que nos assistem agora e aquelas que vão assistir em outro horário. Sejam todos abençoados, abraçados, acarinhados por nós. Muito obrigado, mestre, por essa oportunidade e que os teus anjos benfeitores possam direcionar todo esse trabalho que não nos pertence. Nós apenas somos ferramentas ainda muito rústicas, desejando nos aprimorarmos. Muito obrigado, mestre, que assim seja. Pois bem, meus amigos, eu trouxe uma mensagenzinha antes do evangelho aqui, sensacional. A gente sempre seleciona uma mensagem antes de começar aqui, né? Deixa eu ver quem chegou mais aqui. A Cláudia Schiden, a Genaura Ferraz, a Magali Araújo, meu amigo querido Alexandre Luiz Matias e a esposa, a Rose Bianco, beijo Rose para você, a Rúbia Correia Verspelt, que mora lá na Bélgica, a Jacir Terezinha Lovato, enfim, todo mundo que chegou aqui, receba o nosso carinho, o nosso abraço. A Fátima Ramos está dizendo que está travando. Ô, Fátima, deve ser aí na tua conexão, porque aqui para nós, quando trava, aparece uma notificação aqui, que às vezes a nossa conexão também pode falhar, né? Mas aqui tá tudo ok, viu? Dá uma fechadinha. Se às vezes você estiver vendo no celular, uma dica que eu dou para todo mundo é fecha tudo, todos os aplicativos, e abre só o que você está vendo, no teu caso aí, o Facebook, né? Abre só um aplicativo, que aqui tá tudo ok. A Dirce também falando que o dela também tá travando. Para mim aqui não apareceu não, viu, gente? Deve ser conexão de vocês aí. Dá uma reiniciada, fecha tudo, abre de novo, que a coisa vai fluir. Gente, olha que bacana, contida nesse livro aqui, ó, chamado Mãos Marcadas, olha só. Do nosso incansável Francisco Cândido Xavier, que inclusive fica meu convite para você assistir no meu Facebook, no meu Instagram. Eu postei ontem um vídeo, dá mais ou menos 25 minutos, do Gugu Liberato entrevistando o Chico Xavier em 95. 7 anos antes do Chico partir, ele já estava com 85 anos de idade na época. E uma entrevista muito bacana, o Chico já bem velhinho, com aquela dificuldade de falar, mas com a sua cabeça funcionando muito bem, dando cada resposta aí sensacional. Então, mais um livro do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Mãos Marcadas, no seu capítulo aqui, deixa eu ver, isso aqui não tem número. Aqui não tem, eu vou mostrar até para vocês, ó, que é o capítulo 100, não tem número. O capítulo se chama Elevação Espiritual, tá vendo? Eu faço questão de ler inteiro porque é formidável. Olha isso, ditado pelo espírito de Albino Teixeira, olha só. A elevação espiritual não se nos incorpora à vida, nem pela prosperidade, nem pela carência, nem pelo renome, nem pela obscuridade, nem pela cultura intelectual, nem pela incipiência, nem pela autoridade humana, nem pela condição de subalternidade, nem pelo ajustamento à vida considerada normal, nem pelos conflitos psicológicos que se carregue, nem pelos amigos, nem pelos adversários, nem pelo apoio do elogio, nem pelo desapreço da injúria. A elevação íntima depende unicamente de nossa reação pessoal ao aceitar e usar para o bem tudo isso. Albino Teixeira. Sensacional. Quer dizer, aproveitar tudo que tem, de bom e de ruim. Tudo isso serve para nos elevar. Ah, fui ofendido. O que eu aprendi com isso? Aprendeu a não ofender. Que dói, né? Ah, fui elogiado. Ó, você vê? Não leve isso como orgulho. Leve como incentivo. Não deixe que seu orgulho floresça em você aí. Não deixe ele ser alimentado. Enfim,
Tudo que você sofre ou você se alegra tem que ser bem proveitoso. Tô vendo mais gente falando aqui que tá travando também. Eu percebi que o pessoal tá reclamando muito do Facebook, viu, gente? Eu recomendo você, se estiver aí me assistindo, entre pelo YouTube, então. Tanto da Rede Amigo Espírita, como o nosso canal aqui, Espiritualidade São José do Rio Preto, quanto o canal da nossa USE de Rio Preto, também no YouTube. O YouTube é uma plataforma mais estável. Então, assim, fica a dica aqui de amigo. Se você quiser estar num lugar mais tranquilo, menos travamentos, vai no YouTube. O Facebook parece que ainda é meio deficiente nisso, sabe? E todo mundo tá reclamando que tá travando, tá todo mundo aqui no Facebook. Bom, vamos lá então para o nosso estudo. Já são 8h29, meu Deus, como que a hora passa, né? Hoje então, Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso incansável Hippolyte Leon Denizar Riveio, nosso, esse menino aqui, ó, senhor Hippolyte Leon, com o seu pseudônimo Allan Kardec, para não chamar atenção para o seu próprio nome, sim para a obra. Ele se intitulou então aqui, ó. Cadê? Vamos dizer que não tem escrito Allan Kardec aqui na frente. Ah, sim, tem, ué. Aqui, ó. Aqui, ó. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vamos então hoje aos itens 3, 4 e 5. A porta estreita. O pessoal está reclamando que está travando no YouTube. Ei, gente, nós estamos hoje fogão a lenha aqui hoje, hein? A Laura falou que está travando no YouTube, no Face não. Uns falam que está travando no Face, no YouTube não. Gente, é assim, vamos do jeito que dá. É assim, sabe aquela história que não tem remédio, remediado está? Vamos em frente. Vamos, a dica, como eu falei sempre, reinicia a tua conexão, reinicia às vezes o aparelho, fecha todos os aplicativos, abre só o Facebook ou só o YouTube e a coisa vai fluir. Deixa eu fechar aqui meu antivírus, está querendo abrir agora, não é hora de abrir antivírus, coisa nenhuma. Bom, pronto. Vem comigo na leitura, não? Simbora? Então vamos lá. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertem com ela. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Item 4. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos de 23 a 30. Mensagem dos amigos espirituais no item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena.
porque, sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. E que assim seja. Vamos lá então, gente. Tive acesso a essa lição aí, já quase 20 anos atrás, a gente pensava assim, poxa vida, tem a porta então, uma porta estreitinha e uma porta larga, né? Por que Deus já não fez as duas, né, largas? Eu pensava isso. Deus podia ter dado uma, né? Podia ser um marceneiro mais competente. Poxa, faz uma portona mais larga aí. Mas a resposta é que é assim, para a gente entrar numa portinha estreita, nós temos que reduzir a nossa massa. Nós temos que nos afinar. Aí você pensa, meu Deus, eu estou acima do peso, eu estou enrolado, então vou ter que entrar de lado, né, na porta, que a portinha é estreitinha. Óbvio que são analogias que a gente usa, e que a espiritualidade tem a sabedoria de nos orientar, no caso aqui, a mensagem ditada pelo próprio Cristo, em relação a uma desidratação, a uma dieta que a gente passa a fazer para reduzir a nossa massa, mas não é a massa corporal, porque não é uma porta física, não é uma porta que você vai adentrar estando no mundo físico, como nós estamos aqui. É uma porta espiritual. Então, para poder fazer a tua entrada nessa chamada porta estreita, que é o que a gente busca como religioso, como espírita, como cristão, vamos então entrando num processo de desmaterialização das nossas imperfeições, de uma desidratação e de uma dieta, entre aspas, alimentar. Sabe do quê? Daquilo que nos transborda, dos excessos. Como diz aqui o texto, das nossas iniquidades, dos nossos malefícios, das nossas imperfeições, das nossas impaciências. Então, quando nós entramos numa linha de entender esses ditames, nós passamos a fazer como Albino Teixeira deixou aqui na mensagem do outro livro anterior que eu li. Você passa a utilizar todos os recursos para bom proveito, para aprendizado, para crescimento. E aí é onde você pode estar até meio fofinho, assim, igual eu, não tem problema não, viu, fisicamente. Mas você começa, ou nós começamos, né, a reduzir as nossas cargas negativas. Porque o que nos dá peso é aquilo que é pesado. São as nossas indignações, as nossas insatisfações, as nossas lamúrias, as nossas reclamações, o nosso olhar que não é voltado para enxergar as bênçãos, como eu falei aqui no início. Então, por exemplo, você pode falar, nossa, mas você estava falando do teu sogro aí,
que está com dificuldade, não pode nem beber água. Pois é, para a gente agradecer quando a gente pode beber. Vocês tinham que ver o gosto que ele teve. Outro dia que a Estela deu um copinho com água para ele, falou, não, vai tomar um pouquinho então agora aqui, né? Contrariando até um pouco a recomendação médica. Ele tomou aquele copinho assim, demorou 5 minutos para tomar uns 100 ml de água. Assim. Vocês não acreditam que ele está aprendendo alguma coisa com isso? Então, de certo modo, está havendo um processo aí de desmaterialização dele. A resignação, por exemplo, hoje da dona Isabel, de estar ali em uma situação de estar acamada, a resignação da Estela de cuidar deles, tudo isso vai nos diminuindo a carga, nós vamos ficando mais enxutos. E aí a gente começa a perceber assim, se eu tiver agora, se eu tiver que retornar ao mundo espiritual hoje, eu acho que eu vou entrar nessa porta um pouquinho mais estreita assim. Porque eu tô já me espiritualizando já, estive me espiritualizando enquanto encarnado. Que eu vou dizer um negócio para vocês. Não acredite na ideia de que você vai um dia desencarnar e lá no mundo espiritual que você vai encontrar a sua redenção. Não acredite nisso. Sem dúvida nenhuma, no mundo espiritual existem os processos evolutivos também. Você faz cursos, você faz observações, você vai à pesquisa de campo, você vai visitar, às vezes, locais inferiores ao que você está hospedado, né, que você ganhou o merecimento de viver. Então, vai haver crescimento, vai haver conhecimento aplicado. Você vai melhorar muito no mundo espiritual, sem dúvida nenhuma. Mas você tem a oportunidade de ouro, de ir de 0 a 100 km por hora em um segundo estando aqui encarnado. Veja bem, como o texto diz aqui, ainda vivemos em um mundo onde predomina mais o mal do que o bem. Aí você pode pensar assim, nossa, então quer dizer que tem mais pessoas ruins nesse mundo do que boas? Não, tem mais pessoas boas. Mas peraí, então a conta não está batendo, hein? Como é que pode ter mais mal nesse mundo, que nós vivemos ainda em um mundo de provas e expiações, que está caminhando para um mundo de regeneração? Como é que pode estar havendo nesse mundo uma predominância do mal, sendo que você acabou de falar que nesse mundo tem mais gente boa do que ruim? A resposta é simples. A maioria de nós é bom, só que nós não praticamos a bondade. Nós sabemos o que fazer, mas nós não fazemos. Eu estou literalmente careca de ver, todo dia, as pessoas procurando a gente com as mais variadas dificuldades, com os mais notáveis sentimentos de desgosto íntimo. E vou dizer para vocês, nenhuma, sem exceção, nenhuma delas está em busca de crescimento espiritual, de desmaterialização, de caminhar pela porta estreita. Está todo mundo na porta larga, do conforto, das desculpas infinitas, de que eu não posso, porque eu estou ocupado, porque não dá, porque hoje eu estou, sabe como é que é? Eu estou levando um parente ali não sei aonde, e hoje não dá porque eu tenho que ir ali não sei. A gente posterga tudo que é de Deus, e a gente dá agilidade nas coisas do mundo. No nosso conforto, nos nossos caprichos, no nosso trabalho. Não, eu estou ocupado, não posso buscar nada de Deus, estou ocupado agora, não dá para ir atrás. É a porta larga. Porta larga da oportunidade de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, é a porta larga de você não revidar quando você percebe uma cutucadinha de alguém. Ah, vou revidar sim, a pessoa não escreveu? Então ela aguenta agora, vou lá, vou escrever embaixo lá, vou dar minha versão. Uma versãozinha apimentada, né? Porta larga. Vai te conduzir aí a intrigas, a brigas, a ironias. Aí você sente mal, você fica, não sei, parece que esse mundo tá muito desagradável e não sei, tô sentindo um mal-estar e tal. É busca por intriga que a gente faz o tempo inteiro. Nós não buscamos apaziguamento, nós buscamos muito mais querer expor o nosso ponto de vista, porque eu tenho personalidade forte. Não fazemos isso? Grande cilada essa. Pô, mas então eu vou ficar uma pessoa muda? Vou me tornar alguém que veja as coisas erradas e não falo nada? Fala, não, não é isso não. Você não precisa se ausentar da convivência na humanidade, não. Não se torne um ermitão. Não vá para o alto da montanha se isolar, não, desse mundo. Ah, não vou ter mais redes sociais, então. Desisto.
não vou mais ter Facebook, Instagram, nada, esse povo é tudo mal, esse povo aí. Não, não entra nesse radicalismo aí, não. É bom você ter rede social para você observar como é que anda o hálito mental das pessoas, como é que andam as tendências, o que, que as pessoas estão pensando, estão fazendo, como que elas estão agindo, o que, que elas estão observando. É bom, é um grande laboratório. A questão é, viva nesse ambiente, mas não se contamine. E nem seja alguém contaminado, que está nesses ambientes somente para divulgar algo desagradável, por exemplo. E no dia a dia, fora das redes sociais, como é que funciona isso? Tem as portas estreitas para a gente entrar. A disciplina de horário, porta estreita. Comprometimento com a sua palavra, honrar os seus erros. Você errou? Busque a correção. Não é errado. Não é vergonhoso errar. O vergonhoso é não reconhecer o erro. Ah, mas sabe como é que é? Eu não, né? Eu não posso. é, eu fico. Eu acho assim, as pessoas tinham que me perdoar automaticamente. Eu sou uma pessoa imperfeita. Não cai nessa, não. Não entra nesse automatismo, não. As pessoas poderiam, deveriam nos perdoar automaticamente, mas não é isso que acontece. Nós temos que ir lá e reconhecer as nossas falhas. É difícil vencer esse orgulho? É difícil, mas se você for, você vai estar entrando na porta estreita. Como disse aqui a Michela, é verdade. Jesus disse: estou nesse mundo, mas não sou dele. Esse mundo não me domina, não. Eu vivo nele, sofro a ação do sol, da temperatura, das doenças, dos vírus, das pragas, dos açoites das pessoas, mas eu não tô nessa sintonia, não. Um abraço pro meu primo Robson aqui, ó. Robson Boari, um abração aí para você, viu, meu irmão? Que bom ter você aqui. Então, assim, nós percebemos. Quer vir dar um alô aqui? A Estela vai dar um alôzinho que ela acabou de chegar aqui, olha lá. Olha lá. Vou lá dar o café da minha mãe. Olha que bonitinho, ó. Virou nenenzinho, né, dona Isabel? Dá uma madeirinha. Bom dia, gente. Deus abençoe a todos. Já já tô de volta. Isso aí. Então, meus amigos, nós percebemos que nós estamos diante de várias oportunidades no nosso cotidiano. Você vai hoje, talvez, encontrar alguém que vai te maltratar. Vai ser indiferente com você. Como, por exemplo, no dia eu fiz uma ligação aqui para perguntar um preço de um pneu para minha moto, tem que trocar o pneu da minha moto e tal. O cara, fiz uma ligação, fazia tempo que eu não ligava, né? Geralmente a gente manda o WhatsApp ou vai pessoalmente numa loja. Aí o rapaz que me atendeu e falou assim: alô? Eu falei: oi, bom dia, por favor, com quem eu falo? É o Gerson. Eu falei: o quê? Como? É o Gerson. Eu falei: Jefferson? Aí eu não entendia, porque a pessoa meio que tá meio de saco cheio de trabalhar, não tá afim, parece estar ali, sabe? Não faz questão de te atender com o mínimo de decência ali, sabe? Ele falou: pois não, ô fulano, bom dia, fulano. Eu falei: eu acho que era Jefferson, se não me engano o nome dele. Ô Jefferson, por favor, você pode ver o preço de um pneu para mim, tal, pneu assim, assado. Então, assim, nós estamos diante de experimentações que estão sendo feitas conosco. Quando você faz uma ligação e você não é bem atendido, ou você considera que você não está recebendo um tratamento minimamente digno, a tendência é da gente pegar e falar: então é assim, então tá, mas então também você é meio secão também. Você pode ser se você quiser. Pode. Aí eu te pergunto, se você for secão também, que porta que você está entrando? Porta larga ou porta estreita? Porta larga é aquela que você está folgado, né? Senta tranquilo. Todo mundo faz isso. Comigo é assim, ué. Tratou eu mal, trata também. Cada um tem de mim aquilo que mais me oferece. Quer dizer, então se te oferecerem comida estragada, você faz o mesmo? Ou você já entendeu que você tem que dar aquilo que está dentro do teu coração? Se o rapaz me atendeu mal, talvez, se fosse estudar a história dele, talvez eu vou descobrir que ele está com alguma dor, que ele descobriu recentemente está com alguma doença, talvez ele teve uma noite mal dormida, teve um problema de relacionamento ali, talvez com a sua esposa, talvez está com um filho doente em casa, talvez foi maltratado pelo patrão. Então, assim, vale a pena a gente começar a cogitar a possibilidade de que com quem a gente convive que não nos trata minimamente bem, está havendo um problema, está havendo
uma falta de sintonia, um desequilíbrio energético, ou espiritual ou fisiológico. A pessoa está com um problema no fígado, está às vezes com falta de vitamina no corpo, não se alimenta adequadamente. E aí você vai descobrindo que no seu cotidiano você vai encontrar isso inúmeras vezes. No caso meu, essa foi uma ligação que eu fiz. O rapaz pensa assim, não tô vendo esse cara, eu falo logo o que ele quer aí, pronto, e não preciso ser gentil, coisa nenhuma. É uma opinião dele, talvez é uma criação que ele não teve, como eu já tive, de tratar as pessoas pelo menos com respeito, de dar um bom dia, de perguntar um pouquinho mais de leveza, não precisa ficar paparicando ninguém. Você não precisa bajular ninguém, nem precisa ser bajulado. Não estou querendo que ninguém me bajule ou me trate com honrarias, mas seria bacana haver uma reciprocidade. E seria bacana também se um dia eu tiver meio azedo assim, as pessoas que conviverem comigo não forem azedas comigo. Você não gosta? Um dia que você não está muito bem assim, que as pessoas te compreendam, né? Fica ali, passa um pano ali para você e tal, e não, deixa o Sander não tá muito bem hoje, estou percebendo aqui que ele tá meio estranho e tal. A gente gosta que as pessoas nos relevem quando nós não estamos bem. Por que a gente não faz isso com as pessoas? Porque a gente prefere a porta larga. Nós preferimos fazer o que todo mundo faz. E não é porque todo mundo faz, significa que está certo. Então você vai ter gente que vai te tratar mal, você vai ter gente que deve para você, e você pensa assim, ó, meu Deus, por que a pessoa não manda uma mensagem dizendo assim, olha fulano, estou devendo para você, reconheço, me perdoe, eu não estou conseguindo te pagar agora. Será que você não poderia esperar mais uma semana, mais 15 dias, mais um mês, mais até o fim do ano, até o ano 2049? Mas fala pelo menos. Agora a pessoa desaparece, ela deve para você e desaparece. Você está também diante de um desafio. Como você vai lidar com isso? Você vai estourar com a pessoa, você vai se irritar com ela e vai degringolar aí a sua saúde? O que você vai fazer com esse fato que está acontecendo na tua vida? Então você escolhe. Você não escolhe como que a pessoa vai reagir, como que ela vai lidar com você, porque isso é uma questão dela, é de foro íntimo. É ela que faz as escolhas acertadas ou não. Eu lembro muito de uma vez, tinha um rapaz, um amigo meu que ficou devendo para mim, uma quantia pequena até de dinheiro, como se fosse hoje uns R$ 50 assim, pouca coisa. E ele falou para mim assim, ó, você me empresta, eu tô precisando agora, eu te pago, por exemplo, hoje é dia 8, né? Ele falou assim, ó, dia 20 eu te pago, né? Daqui umas 2 semanas aí, tô te pagando já, beleza. Aí passou um mês e ele não falou nada. Passou um mês e meio, ele mandou um recado pra mim, falou, rapaz, você me perdoa, tô te devendo, não esqueci não, hein? Ó, tô te devendo, aguenta mais um pouquinho aí. Enfim, para resumir a história, ele demorou quase 6 meses para me pagar. Mas era um valor que não tava me fazendo falta, assim, né? Então, você vai levando para lá, vai deixando para lá. Só que o que eu achei bacana é que ele ia me falando de vez em quando, ô, não esqueci não, hein? Ó, deixa e aguenta aí que eu tô ajeitando aqui. Depois um dia lá ele me pagou. Então, assim, eu poderia ter, na época, ficado chateado com ele, poderia ter cobrado ele e entrado numa linha ali de discórdia e tal, de discussão. Mas você pode estar também pensando assim, ah, mas também era só R$ 50, né? Você não vai deixar de sobreviver por conta desse dinheiro e tal. Aí é mais fácil, né, a gente relevar. Pois é. Mas tem gente que estressa, perde amizade por causa de pouca coisa. Tem aqueles que são excessivamente criteriosos, assim. Então, meus amigos, uma coisa que eu aprendi na vida, quem me contou essa história foi o Adelino da Silveira, que foi amigo do Chico Xavier. Ele falou assim que uma vez ele perguntou pro Chico, como é que a gente faz para ser produtivo espiritualmente? O Chico falou assim, ó, são 3 requisitos: leveza, simplicidade, descomplicação. Nós temos que ser mais leves. Nós temos que observar as problemáticas da vida e tratarmos isso com mais expertise, com mais inteligência, com mais observação, sem desespero, sem agonia, sem estresse. Simplicidade é assim, nós temos que cultivar hábitos mais simples. Nós temos que precisar menos das coisas. Senão, quanto mais a gente precisa e acha que necessita, mais difícil a nossa vida fica.
Você vai ficar um indivíduo muito criterioso, próximo aí da personalidade de uma rainha, de um rei, quando você não é simples. Se você não é simples, é porque você é uma pessoa muito requintada. Os requintados sofrem demais. Sofre, Pabu. Simplicidade, leveza, descomplicação. Eu preciso olhar as coisas e não criar problemáticas, não criar narrativas para poder ficar incriminando aquilo. Então, se você aprender esses 3 requisitos que o Chico Xavier recomendou para o nosso querido Adelino da Silveira, você vai conseguir ter uma vida entrando em portinhas dessa finurinha, assim, ó. Você chega no mundo espiritual já desmaterializado. Você vai entrar por aquela portinha e vai estar ali diante, fazendo a analogia aqui da mensagem, da parábola de Jesus, né, de estar com Deus. Você vai ser reconhecido por ele. Fala, não, esse aqui é um indivíduo que estava ali me assistindo nas praças, e ele não somente me assistiu e veio comer comigo, como disse o pessoal aqui, então eu estava lá com você na praça, eu comia lá e bebia junto com você. Não adianta comer e beber, é preciso pôr em prática, é preciso levar na ação aquilo que a gente aprende na teoria. Senão, nós nos tornamos ótimos intelectuais e péssimos cristãos. Tempos atrás eu lembro de uma frase do Papa Francisco, mais ou menos assim, que ele respeita muito mais um ateu bondoso do que um religioso hipócrita. Isso vale não somente para a Igreja Católica, mas para todos nós, né? Nós estamos em busca desse aperfeiçoamento, desse aplanamento, desse aparamento de arestas, porque nós somos pedras ainda pontiagudas, a gente espinha por qualquer coisa, a gente se revida, a gente tem preguiça, a gente dá desculpa para não buscar o reino de Deus primeiro, como disse a recomendação do Cristo, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E nós queremos que tudo nos seja acrescentado sem que a gente busque o reino de Deus primeiro. Então, meu amigo, minha amiga, se você está aqui me assistindo, talvez você está passando por alguma dificuldade aí. Eu acredito não é você só, mas todos nós temos os nossos desafios. Eu digo para você, assim, sem medo de errar, aí com a opinião aqui de alguém que ainda tem muito pouca experiência de vida, 45 anos de idade, quem sou eu para te aconselhar? Não sou ninguém. Mas do pouquinho que a gente estuda aqui, pelo menos na teoria, a gente pode dizer alguma coisa. E o Evangelho é muito taxativo em dizer que cada um de nós está em busca de felicidade. E nós vamos conquistar essa felicidade. Na mesma medida que nós nos esforçarmos em produzirmos felicidade. Não haverá um ciclo inverso ou diferente disso. Não tem como você produzir tragédias, ironias, desrespeitos e você conquistar a felicidade. E como é que se conquista a felicidade? O que é essa felicidade? Bem-estar físico, emocional, equilíbrio dos seus sentimentos, um nivelamento, uma serenidade diante dos desequilíbrios do mundo. O mundo aí fora se apresenta com bastante equívocos, bastante erros que nós observamos. Se observa aí o clima, a política, a hipocrisia, algumas pessoas que aparentemente eram amigas passam a não ser mais, do nada assim. Pessoa que você pensou que te considerava, daqui a pouco você vê que a pessoa nem olha na tua cara mais. A pessoa te deve R$ 50, não te paga, não te fala nada, não dá satisfação. A pessoa te maltrata no telefone. Enfim, você não vai ficar livre disso. A questão é, a tua felicidade consiste muito na maneira como você reage diante disso. É o que você faz consigo diante daquilo que as pessoas estão fazendo com você. Percebe? Então, se nós tivermos uma postura de um auto-respeito, quer dizer, não, eu respeito a mim. A pessoa me tratou mal, eu não vou tratar ela mal, não. Depois eu fico mal também. Não, eu me respeito, hein? O cara quer me tratar mal, ele trata. É uma escolha dele, eu não posso obrigar ele a me tratar bem. Mas eu posso escolher como eu vou tratá-lo. Como vai ser o meu revide.
Aquilo que nós já falamos em outras semanas aqui. Agir como Jesus agia é fácil. Difícil é reagir como Jesus reagia. Então, eu sei que a maioria de nós que está aqui, você está aqui hoje numa terça-feira, 9 horas da manhã, assistindo um estudo como esse, sem dúvida nenhuma, você está já bem afiado, pelo menos na teoria, do que você, como você deve agir. Eu te convido agora, e me convido também, que eu preciso fazer isso, preciso pôr em prática isso. Nós precisamos começar a nos matricular na escola da reação. Você vai receber vários estímulos hoje. Como você vai reagir diante deles é o que vai determinar a tua ascensão, a tua felicidade, a tua saúde física, a tua entrada pela porta estreita ou não. Percebam o seguinte: não depende de ninguém. Você não está na mão de ninguém. Não tem ninguém que possa te obrigar a seguir pelo caminho da porta larga. Ninguém te obriga a cultivar preguiça, vícios, uma má alimentação. Falamos outro dia aqui da saúde do corpo e do espírito. Vocês lembram daquele capítulo, 2 semanas atrás? Ninguém te obriga a comer coisas erradas. Ninguém te obriga a viver sedentário. Ninguém te obriga a viver irritado, nervoso, ansioso, vingativo, irônico. Nossa, tem coisa mais desagradável no mundo é a ironia. Se você está nessa sintonia ainda de que vale a pena dar uma ironizada de vez em quando, porque, né, coloca a pessoa no lugar dela, coloca nada, você faz a pessoa ficar com ódio de você, com raiva de você. Você não educa ninguém com ironia. Você não melhora nada. Desrespeitando outras pessoas, a gente vê isso muito em rede social, principalmente. E é interessante que a gente vê claramente aquelas pessoas que mais são irônicas, mais debochadas, são aquelas que estão mais estrumbicadas na vida. Estão com poucos amigos, vivem cheio de intriga, vivem cheio de problema, problema de saúde, sabe? A pessoa vai ficando isolada. Uma coisa que eu observo e que eu fico até feliz, viu, gente? Vou dizer para vocês aqui. Eu vejo que publicar hoje em dia tem invertido muito. Eu vejo publicações bondosas, generosas, instrutivas, tem muitas curtidas. As pessoas estão se sintonizando com isso. E eu vejo publicações que fazem um movimento inverso, que vivem de intriga, de rolo, de disse-me-disse, sabe, de briguinha, de rolinho. Ninguém curte. Todo mundo olha e pensa assim, tá doente esse peão aí, né? Então, vai chegar uma hora que o mal vai ficar assim, meio que, nossa, eu tô percebendo que eu tô sozinho aqui. E agora, o que eu faço? Continua no mal aí pra você ver. Você vai ficar cada vez mais sozinho, cada vez mais isolado, solitário, angustiado, dormindo mal, pele descamando, parece que os cílios é que tá caindo, os pelinhos dos cílios e tá, o intestino não funciona direito, um rolo lascado, sabe? São as mensagens que nós introduzimos na nossa saúde física. Você introjeta no seu corpo uns comandos semelhantes aos que você dá aí para o mundo. Comando de ironia, seu idiota e tal. Eu posto mesmo, quem não gostou, problema seu, não é problema meu e tal. E esse desrespeito parece que ele é de dentro para fora só, mas não é não, é de dentro para dentro também. Eu já usei esse exemplo aqui, vou usar de novo. Quando você faz musculação, quando você se torna um halterofilista, e por exemplo, você faz muitos abdominais, e faz abdominais assim, aqueles com peso mesmo, para ficar com os gomos da barriga aqui bem musculosos mesmo, sabe? O músculo, ele não cresce só para fora, ele cresce para dentro também do seu abdômen. Então, você observa aqueles indivíduos halterofilistas, eles têm ali um abdômen trincado, né, como a gente fala, aquele tanquinho de lavar roupa. Você vê que o gominho dele ali é saltado para fora, mas ele é saltado para dentro também. Então, tem muitos casos de halterofilistas de alta performance, esses extremamente musculosos, que treinam aí há anos, eles começam a ter problemas digestivos, tanto estomacais quanto intestinais, por conta da compressão que ocorre desses músculos da parede abdominal. Esses músculos pressionam os órgãos internos também. Então, na nossa vida é assim, você não consegue fazer nada para fora, só dentro você está limpinho. Tô zero. Não tem jeito. Tudo que você faz para fora, você faz para dentro também.
Então, se você age de uma maneira equivocada com os outros, com agressividades, com desrespeitos, você está fazendo isso com você também. Como que vive alguém que produz o mal? Vive mal. Então, meus amigos, não duvidemos dessas máximas. Não duvide dessa capacidade tua de se estrumbicar, literalmente. Não acredita, fizeram trabalho de macumba para mim, fizeram umbanda, fizeram trabalho, fizeram isso para mim. Fizeram nada. Você mesmo se arrebenta aí. De vez em quando eu vejo o pessoal falar isso para mim, ô Sander, tem como lá no Ailuso descobrir se alguém fez um trabalho para mim? A gente brinca, fala, não, não tem, isso não existe, não. A gente não vai atrás disso. A gente vai atrás de fazer as pessoas se acenderem. E não de ficar buscando se teve escuridão circundando elas. Então, meus amigos, não se preocupem com a escuridão. Brilhe tua luz. Faça escolhas assertivas. Vá pela porta estreita. Mas é difícil, viu? Não revidar. É difícil ver uma ironia e não falar nada. É difícil, mas não é impossível. Se você está sendo orientado a isso, é porque você já é capaz. Já falamos aqui também isso outras vezes. Você está sendo chamado a agir diferente. Porque agir do jeito que o pessoal está agindo aí só vai te levar para os mesmos caminhos que eles estão seguindo. Caminhos de solidão, ansiedade excessiva, que gera síndrome do pânico, depressão. Depois da depressão, vocês sabem o que acontece, né? Então, meus amigos, vamos nos vacinar. Você sabe o que tem que fazer. Você vai ter hoje, vai receber 60 estímulos, 75 estímulos, para você reagir. Agir como Jesus age é fácil. Posto coisa bonitinha, falo manso, beleza. Olha, eu tô parecendo um frade aqui, um monge budista. Agora e quando não agirem assim com você? Como que você vai reagir? Você vai reagir bem? Você vai dizer isso para você mesmo. Não precisa nem me contar. Observe como vão ser suas reações hoje. Eu desejo muito que elas sejam ótimas e que você vá fazer parte aqui do banquete, de Deus. Para que você não entre na linha do choro e ranger de dentes. O que vai ser esse choro e ranger de dentes que diz aqui o texto? Sensação de impotência. Eu não venci a mim mesmo. Eu tentei vencer todo mundo na base da pancada, do tiro, da facada. Fui num mundo lá, Oceander, terrível. Mas não venci a mim mesmo. O choro e ranger de dentes é um choro de arrependimento. É um choro de assim, meu Deus, como que eu fui tão tolo? Ainda tinha uma doutrina lá que me orientava, tinha um pessoal lá que falava uns negócios legais lá. Não segui os conselhos do pessoal. Vai haver choro e ranger de dentes. Vai ser definitivo? Não. Você vai ter aí inúmeras oportunidades de se redimir. Deus não tem pressa. Deus não nos ofende. Deus não nos agride. Ele não nos pune. Então, meus amigos, o que eu desejo para vocês é isso. O caminho da porta estreita. Desmaterialize-se. Entre num regime. Vou fazer regime a partir de hoje. Começar uma dieta aí. Sem palavrão. Sem o açúcar do palavrão. Sem o carboidrato pesado da maledicência. Sem o sal excessivo da lamúria, da reclamação. Sem as carnes gordas que prejudicam aí as artérias do seu organismo, do pessimismo, da preguiça. Então dá pra gente fazer uma dietinha boa aí, hein? Vamos? Vocês topam ou não? Eu tô tentando. Tô conseguindo? Algumas coisas sim. Pouquinhas coisas tô conseguindo. Vamos devagarzinho. Não se cobre ali ascensão meteórica. É devagar, é gradual. De boa. Sem aflição. Vai de leve aí. Então hoje, vou falar com pessoas no telefone, no WhatsApp, ligando. Vou adotar uma postura mais mansa. Tá devendo para alguém? Manda um recadinho pra pessoa. Ô, fulano, tô devendo para você aí. Você me perdoa. Eu tô meio enrolado aqui. Me perdoa
a minha incompetência em gerir os meus negócios aqui, as minhas finanças. Tem alguém que se arrepende de você ter dado uma resposta atravessada aí? Fala com a pessoa, pede perdão. Vai desmaterializando, vai se estreitando, vai se afinando. Você vai chegar no mundo espiritual levinho, você não vai ter nem sensação que você largou teu corpo. Teu corpo já nem te pertencia mais. Você já está desligado da matéria. Você está ligado mais no espírito. E é isso que eu desejo para todos vocês. Certo? Semana que vem, então, vamos tratar do item Os que dizem Senhor, Senhor. Evangelho de número 135. Olha que nós vamos estudar aqui semana que vem. Já fica o convite de antemão aí, tá? Finalizando nosso estudo de hoje, então, vamos para o nosso momento da oração e daqui a pouquinho a gente finaliza com os abraços a vocês aqui, certo? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, mestre amigo, te abençoamos e te agradecemos muito por mais uma manhã tão abençoada, aqui nos sentindo recheados com a beleza do teu evangelho, das tuas parábolas, das tuas lições que vêm nos advertir para que nós não caiamos em despenhadeiros que são desnecessários para o nosso adiantamento. Nós não temos que pisar naquelas poças de água lamacenta, não temos que ferir os nossos pés em espinhos, não. Obrigado, mestre, por nos dar o bom direcionamento, o caminho correto a ser seguido, e obrigado por nos dar todas as oportunidades que todos temos de seguir esse bom caminho. A nenhum de nós é colocado um grande portão à nossa frente, para que nós não prossigamos. Todos estamos diante de um caminho claro, reto, porém, nós sabemos que diante da nossa pequenez, da nossa fraqueza muscular aqui espiritual, o caminho ele é um pouco íngreme. Temos que ascender, temos que fazer esforços para poder subir esse monte aí. Mas nós estamos convictos, mestre, que nós temos a capacidade. Nos falta apenas uma pequena vontade de pôr em prática isso tudo. Que esse estudo de hoje, mestre, não tenha sido em vão, não tenha sido apenas bonito, não tenha sido apenas teórico, que ele possa ter iluminado os corações desses irmãos que estão aqui presentes e daqueles que estão também nos acompanhando em outro momento, em outros dias, de acordo com as suas possibilidades. Que todos esses amigos sejam abençoados nesse momento, com saúde, com alegria, com discernimento, com força, com coragem, com resignação, com renúncia. Que nós saibamos fazer as boas escolhas, mestre. E eu te agradeço muito por nos permitir estar aqui toda semana com tantas facilidades, com tantas oportunidades de seguir em frente. Te agradeço, mestre, por essa dádiva. Te agradeço pela saúde e pela vida da Estela, que fez aniversário ontem, que tem nos mostrado nos seus exemplos tanto conhecimento, tantas virtudes, e que nós temos a alegria de conviver e abençoa a vida dela com saúde, com prosperidade, com satisfação, com alegrias, com bênçãos que ela merece. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade. Te pedimos permissão para que semana que vem estejamos aqui todos reunidos. A tua bênção, mestre. Que cada um aqui que está ouvindo a minha voz ou me assistindo, sinta-se abençoado, sinta-se um privilegiado. Não por estar aqui, mas por ter tido a valiosa chance de estar diante dessas lições tão maravilhosas que o Senhor nos trouxe. Obrigado, amigos espirituais, e obrigado, Deus, nosso Pai. Que assim seja.